Olá pessoal, o bate-papo de hoje é com o Dr. Alípio Veiga. A última vez que nós nos encontramos na universidade, ele coordenava o programa de doutorado. E hoje em Portugal, o Dr. Alípio é escritor, psicólogo e nós vamos conversar um pouco hoje com ele sobre a sua experiência. Para começar, professor, por que Portugal? Olá, Joanilson, muito bom estar falando com você e obrigado por essa oportunidade de estar falando com o seu público. Vamos lá, você me perguntou a respeito de Portugal. Por que Portugal? A pergunta talvez não fosse por que Portugal, seria o mesmo que um estrangeiro ir para o Brasil, fosse morar em Pernambuco e você perguntasse por que Pernambuco. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma pessoa vai para o Brasil, quando um estrangeiro muda para o Brasil, decide morar no Brasil, você pergunta por que Brasil? Na verdade, a pergunta não é por que Portugal, a pergunta seria por que a Europa? E a resposta seria por uma questão de cultura, por uma questão de ciência, por uma questão, talvez pelo fato de eu ter tido uma vida com muitas experiências no Brasil e parte dessas experiências não foi exatamente como eu gostaria que tivesse sido. Me dediquei muito tempo a uma universidade, tentando desenvolver a pesquisa nessa universidade, mas a pesquisa parece que está em segundo plano no Brasil. O importante são outras coisas, né? A pesquisa não é exata. A pesquisa e a educação não são prioridades no Brasil. Só que a pesquisa, a educação e a cultura são prioridades na minha vida. Esse foi o principal objetivo de decidir vir para a Europa. Eu tenho ancestrais portugueses, eu tenho nacionalidade portuguesa, tenho dupla nacionalidade, então isso facilitou, me permitiu estar aqui, viver aqui, morar em Portugal, trabalhar aqui com tranquilidade, sem desespero, sem medo, sem a sensação de que eu tenho que salvar o dia, ou sem aquela expectativa de que eu tenho que ter o melhor carro porque as pessoas me valorizam pelo carro. Então Portugal está me dando essa chance, a chance de produzir um livro, produzir literatura, produzir artigos, produzir ciência de uma forma geral, e não só isso, a possibilidade de estar perto de países, de história, de uma cultura que é uma cultura que nos pertence, uma cultura que deu origem ao Brasil, tá certo? Professor, por muito tempo, inclusive eu pude ter essa experiência contigo, a gente discutiu sobre o mundo corporativo, a administração. Sua visão de lá para cá mudou? Você me pergunta sobre se eu mudei meu pensamento a respeito do mundo corporativo. Uma pergunta difícil. Eu acho que eu nunca tive um pensamento fixo a respeito do mundo corporativo. Lógico que as experiências de vida que nós vamos tendo nos faz aprender que o que está nos livros é uma visão de um cientista, ou visão de um pensador, ou uma determinada visão que pode não ser necessariamente o que está na realidade. Mudança de pensamento sobre o mundo corporativo. Veja, o mundo corporativo, ou a corporação em si, a palavra já diz, é um corpo. Creio que o grande problema em relação à corporação é o cérebro, ou seja, é como ela se comporta ou como ela pensa. Se você está numa corporação, ou se você tem a felicidade de trocar parte do seu tempo pelo dinheiro que te mantém, que paga o aluguel, se você está numa corporação que faz com que você se sinta bem nela, muito provavelmente você vai ser um colaborador, funcionário, né? Mais satisfeito, mais empenhado, mais participativo, que o tal do vestir a camisa. Só que quando essa corporação, em alguns casos, e o que tem acontecido muito frequentemente, por causa de um mundo altamente competitivo, quando essa corporação passa a priorizar apenas e tão somente o lucro ou a rentabilidade para os sócios ou a rentabilidade para os acionistas, deixando de lado qualquer relação
eu não sou humanista, mas eu vou usar a palavra. Qualquer relação humanista, qualquer relação que diz respeito ao bem-estar do ser humano, e aí trazendo para o behaviorismo, que não reforça os comportamentos adequados, os comportamentos que são selecionados como mais agradáveis para a pessoa, isso se torna uma corporação punitiva, isso se torna um ambiente altamente desagradável. Muitas vezes somos obrigados a estar nesse ambiente desagradável. Então, não é que eu tenha mudado o meu pensamento a respeito do mundo corporativo, é que nós nos adaptamos a realidades distintas. E essas realidades nem sempre são aquilo que estão nos livros ou aquilo que era uma realidade para alguns anos atrás. O mundo é competitivo. E o que eu tento dizer para as pessoas, e que já fui criticado por isso, é que a prioridade de cada uma das pessoas é felicidade. Então, se esse mundo corporativo está tirando a sua felicidade, está te pagando para comprar a sua felicidade, ou se a sua felicidade é trocar de celular todo ano, de smartphone, se isso é sua felicidade, talvez seja o momento de você rever um pouco os conceitos. Então, assim como eu também revi meus conceitos a respeito do que é ou que deveria ser o mundo corporativo. Eu sempre entendi que o choro sincero é algo muito particular, quase íntimo, e às vezes nos causa constrangimento, pois algumas pessoas ainda o consideram sinal de fraqueza. Assim, imaginar o terapeuta oferecendo lenços para todos os que passaram por aquela sala antes de si faria pensar que o choro é algo vulgar, corriqueiro e sem importância. Por isso, eu escondia as caixas de lenço. Acreditava que, dessa forma, o cliente poderia sentir-se mais exclusivo. O refúgio das emoções. E daqui do meu refúgio, nesse dia de chuva, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa inspiração, de onde nasceu e o porquê dessa obra. Você está falando a respeito de uma passagem do livro que eu lancei esse mês, O Refúgio das Emoções. Terminei durante o processo de quarentena. Lancei ele em português, lancei ele em inglês, lancei ele em espanhol, tive colaboração de várias pessoas. Fiz um lançamento individual, ou seja, é uma obra lançada pelo próprio autor, não usei editora, porque as editoras estão quebradas, não está se vendendo muito livro. Eu analiso que talvez o movimento, ou seja, o comportamento das pessoas neste momento é mais em relação às redes sociais, ou seja, está todo mundo, inclusive eu, todos viciados em redes sociais, então a leitura ficou em segundo plano. Lancei agora uma edição brasileira também, porque é uma edição mais em conta, foi lançado pela Amazon, então o custo de produção de cada unidade não é como se você produzisse numa editora que consegue baixar muitos custos por produzir em grande quantidade. Esse livro ele é printado, ele é impresso unitariamente. Cada vez que uma pessoa compra vai para uma gráfica, imprime e manda para a pessoa. Então eu tive que fazer uma edição brasileira mais fininha, mais em conta, para sair um pouco mais barato e acessível para as pessoas do Brasil. Você me perguntou a respeito, você mencionou a respeito dessa passagem do livro. O livro ele trata de questões da psicologia. Ele não é um livro de psicologia, ele é um livro de mistério, no qual tem um suspense bastante interessante na história, e tem um envolvimento romântico, sim. Eu usei, obviamente, conhecimentos que eu tenho, então eu trago, eu coloco no livro, na história do livro, parte desse conhecimento. Não vou dar spoiler a respeito da história, mas acredito que vocês vão gostar bastante. Especificamente essa passagem que você fala do livro, no qual um personagem do livro, que é um terapeuta, expressa sua opinião a respeito de choro, não é exatamente o que eu estaria pensando, mas é o que o personagem, nas condições em que ele está inserido na história, pensa a respeito de que o chorar
tem sido entendido pelas pessoas como sendo algo fraco, o que não deveria ser, né? Tanto que existe uma moda, né, que quando você vai no enterro de alguém, tá todo mundo de óculos escuros para esconder o olho vermelho. Meio ridículo isso, deveria estar todo mundo mostrando, eu tô chorando, porque eu gosto pra caramba desse sujeito, então chorar é uma coisa absolutamente normal. Mas não. Infelizmente, socialmente, o choro tem sido visto como um momento de fraqueza, né? Um momento de abrir a alma, de se mostrar, de se revelar. Então, talvez as pessoas não gostem. O choro é muito particular, né? O personagem, e isso eu concordo com o personagem, que o meu choro é diferente do seu. E às vezes você vendo uma outra pessoa chorar, ou uma pessoa que você não conhece, talvez te faça ter uma sensação. Não exatamente a sensação que você gostaria de ter. Não que você não queira se comparar com a pessoa, porque às vezes pessoas se abraçam e choram juntas, né? Mas pode ser que num consultório, é uma hipótese, de que num consultório as pessoas talvez se sentissem desconfortáveis em relação a imaginar os outros que estão passando por ali. Eu já notei, às vezes, na sala de espera, né, de consultórios de psicologia ou de clínicas de psicologia, quando você tem vários clínicos e né, vários consultórios, vários terapeutas ao mesmo tempo, e as pessoas ficam aguardando o seu horário, parece que há as pessoas se olham tentando descobrir o que ele tem, o que o outro tem, o que tem, e uma certa sensação, o que é que estão pensando que eu tenho. Então, eu penso que nesse ambiente da clínica, da terapia, especialmente da terapia psicológica, o privado, o que é meu, é importante que seja preservado. Por isso é que eu resolvi colocar nessa passagem do livro essa questão, essa relação com a intimidade, com o choro. O livro não trata especificamente de questões emocionais. O livro, como eu estava dizendo, ele aborda muito mais a diversidade. Ele mostra a relação entre culturas distintas, ele mostra países diferentes, ele mostra as particularidades dos idiomas. Então, penso que mostra história, mostra bastante a respeito de história, mostra a respeito de... relembra momentos de guerra, tudo isso numa história de suspense. Então, eu acredito que possa estar proporcionando momentos de diversão para muitas pessoas. É isso. Muito obrigado, Jonilson, pela oportunidade, pela conversa que nós tivemos, e espero que nós possamos fazer isso outras vezes. Professor Alípio, quero agradecer de coração a sua participação nesse bate-papo. Espero que em breve a gente possa se encontrar. A todos vocês, obrigado por compartilhar esse momento conosco.